Olá, pessoal. Agora, para a gente dar continuidade estudando a equação da reta, eu vou abordar uma questão que a gente tem que encontrar a equação reduzida a partir de um gráfico, a temperatura num determinado ponto, localizar um ponto aí dessa equação e fazer a interpretação completa da questão, legal? Essa questãozinha que aparece aí, que diz o seguinte... vivemos na troposfera, que é a camada mais baixa da atmosfera terrestre, onde se concentram cerca de 75% dos gases e quase que a totalidade de vapor de água presentes na atmosfera. Sua espessura varia de 6 km a 20 km, de acordo com a região da Terra, e sua temperatura em uma mesma vertical diminui linearmente com o aumento da altitude. O gráfico ao lado, que trabalharemos, descreve a temperatura T em graus Celsius em função da altitude H em metro, medidas em uma mesma coluna vertical da troposfera a partir de um ponto P do nível do mar. No item A, obtenha a equação reduzida da reta que contém esse gráfico. No item B, qual é a temperatura no ponto P? No item C, qual é a interpretação física do coeficiente de H na equação obtida no item A? No item D, qual a interpretação física do termo independente de T e H na equação obtida no item A? Legal? Talvez você falou, ixa, não entendi nada, não sei o que fazer. Tranquilo, eu vou explicar detalhadamente essa questão. E por essa questão nós vamos passar pelos 4 pontos importantíssimos aqui da equação da reta, beleza? Vamos junto, um abraço. Bom, para a gente resolver a questão, vamos de maneira bem tranquila analisar o nosso gráfico, primeiro de tudo. Observe que é um gráfico, olha, cujo esse gráfico é uma reta. Se é uma reta, todo gráfico, que é uma reta, é aquela funçãozinha do primeiro grau, y igual a x mais b. Sérgio, nós estávamos trabalhando com o y, tudo junto, igual a mx, não muda nada, é a mesma coisa. Eu estou mantendo aquilo que vocês já estudaram, e lógico que lembram, A gente crê que lembra. A equação, funçãozinha do primeiro grau, é a função do tipo y igual a x mais b. Isso aqui é uma reta. Por que me indica que é uma reta? Porque o expoente do x é 1. O expoente indica quantas vezes o gráfico vai interceptar o eixo x. Legal? Por isso que na equação do segundo grau, na função do segundo grau, é ax2 mais bx mais c. O expoente do x, que é a variável independente, expoente 2. Indica que o gráfico corta o eixo x 2 vezes lá, que é uma parábola com concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. Lembram disso? Mas voltando para o nosso exercício. Temos aí, olha, a equaçãozinha passou pelo ponto 328 e pelo ponto 626. Crescente ou decrescente? Decrescente. A gente sabe que o coeficiente angular vai ser negativo. Nós sabemos que o B é chamado termo independente ou coeficiente linear, beleza? Ele indica onde que corta o eixo Y, que a nossa questãozinha chamou de ponto P. Vou chamar isso aqui, colocar por enquanto só o ponto P. Bacaninha? Vamos para o que ele pede, equação reduzida. Para eu fazer a equação reduzida, eu vou observar que quando o H, que está no lugar do X, e o T, temperatura em graus Celsius, está no lugar do Y, quando o X é 300, o Y é 28, ou seja, a 300 metros de altitude, a temperatura é de 28 graus Celsius. Quando eu estou a 600 metros de altitude, a temperatura é de 26. É isso mesmo. Quanto maior a altitude, a temperatura vai caindo, beleza? Isso mesmo, vamos lá. Eu vou colocar isso aqui, Quando o nosso x é igual a 300,
Então, o nosso y ficou igual a 28. Quando quando o nosso x é igual a 600, o nosso y é igual a 26. Pessoal, ó, é uma funçãozinha afim, por isso que olha aqui, a temperatura caiu para metade. Beleza. E a altitude, né, caiu pela metade, mas a temperatura não caiu na mesma proporção. Justamente, tranquilo, é uma funçãozinha que tem um valor inicial, não é linear, não é aquela que passa pela origem. Se passasse pela origem, aí sim, dobrando-se um, vai dobrar o outro também. Nesse caso, não. Eu vou montar um sisteminha, substituindo x por 300 e o y por 28. Mas eu vou escrever ax mais b igual a y, assim, ó. No lugar do a eu não tenho, mas o x, 300. Então, a vezes 300 mais b igual a y, 28. E agora, a vezes 600, o x agora é 600, mais b igual a 26. Pronto, eu tenho aí um sistema linear. Como que a gente resolve sistema? Professor, tem várias formas de resolver. Eu posso resolver por substituição, posso resolver por adição, não é isso? Vocês têm total liberdade para resolver esse sistema. Eu vou resolver esse sistema por subtração, porque eu observei, aqui é B e aqui é B. Se eu fizer a primeira equação menos a segunda, eu já elimino o B e descubro o A. Legal? A vezes 300, eu tenho 300A mais B igual a 28. A vezes 600, 600A mais B igual a 26. Agora fazendo a primeira menos a segunda, 28 menos 26, 2. B menos B, tchau. 300A menos 600A dá menos 300A. Daqui, olha, multiplica por menos 1 para inverter o sinalzinho. Eu tenho que o A vale 2 sobre, ou menos 2. Agora o 300 vai passar dividindo, menos 2 sobre 300, que é igual a, simplificando, menos 1 sobre 150. Beleza, esse é o coeficiente angular. Legal. Agora, para eu descobrir o B, basta eu ir em uma das equações, vou escolher essa, por exemplo, ó. Eu vou nessa equação e substituo o valor que eu encontrei para o A. Assim eu descubro o valor do B. Beleza? Aqui é menos 2 sobre 300. Eu simplifiquei por 2 em cima e simplifiquei por 2 embaixo também. Legal. O A vale menos 1 150avos. Substituindo, então, A vezes 300, 300A. Ou seja, menos 1 150 vezes 300, substituir só o A, mais B igual a 28. Sendo assim, eu posso simplificar, está multiplicando, 300 dividido por 150 dá 2, menos 1 vezes 2, menos 2 mais B igual a 28. B vai ser igual a 28 mais 2, jogou no segundo membro, portanto, o nosso B vai ser igual a 30. A equação reduzida, então, vai ser y igual a, quanto que vale o A? Menos 1, 150 avos, mais 30. Tá aí, essa é a equação reduzida. Mas, professor, esse exercício ele não está em y, professor. E x, ele está em... Aqui, ó, x, né? Eu substituí somente o A. Ele está em H, altitude, e temperatura. Temperatura em função da altitude. Vai lá e substitui no lugar do y. Então, T vai ser igual menos 1 vezes H. Pode colocar menos H sobre 150 mais 30. Tá aí. Essa é a equação reduzida. Legal? Tranquilos? Professores, se ele quisesse a equação geral, é só você igualar a zero. Joga o t para o lado de lá e iguala isso a zero. Acabou o problema. Bacaninha? Tá aí, então, o item A resolvido. Viu que é muito simples de fazer, pessoal? Vou depender de quê? De um sisteminha apenas, tá bom? Abraço, espero que tenha entendido. Legal?
Agora ele pergunta qual é a temperatura no ponto P. O ponto P, ó, exatamente aqui, é 0P. Esse é o ponto 0P, ou seja, no eixo H, que é o X, vale 0 e no Y vale P. Basta eu vir na minha equaçãozinha que nós encontramos, ó, temperatura em função de H, né? Vou colocar assim, é igual a menos H sobre 150 mais 30, beleza? Substitui o H, então, por quanto? Por 0. A temperatura, ó, lá quando a altitude é 0, quando está no nível do mar, vai ser igual a menos 0 sobre 150 mais 30. 0 dividido por 150, 0. Portanto, a temperatura inicial é igual a 30 graus. Está aí resolvido. Muito simples, não é mesmo? Bom, no item C, a pergunta é: qual é a interpretação física que podemos fazer acerca do coeficiente de H lá no item A, que é a equação reduzida que a gente encontrou? A equação reduzida menos H sobre 150 mais 30. A interpretação que a gente faz é a seguinte: esse coeficiente, que é menos 1/150, indica que a cada metro de altitude, a temperatura diminui menos 1/150 graus. Você pensa, puxa, mas quanto que dá isso, professor, em graus? Vamos ver quantos graus que daria isso aí, ó. É só dividir, né? Menos 1 dividido por 150, 1 dividido por 150. Aí alguém vai falar, professor, não divide. Tudo bem, a gente simplifica aqui, fica 0, alguma coisa. Ainda não divide, professor. Beleza, coloca um 10 ali, um 0, né? Não divide ainda, professor. Vai lá, professor, coloca um 0. E aqui também 0. E agora? 100 dividido por 15. 6. 6 vezes 15. 90. 100 menos 90. 10. Ainda não dá, né? Então quer dizer, tá ali, ó, isso vai virar uma dízima periódica, a gente não vai sair disso, né? Quer dizer que para cada metro de altitude, a temperatura diminui 0,006 graus Celsius. É isso que quer dizer. Legal? Beleza. No próximo item, que seria o nosso item D, ele pede a interpretação física do coeficiente, do termo independente. O termo independente é o 30. O que é que ele indica para nós, esse termo independente? O B, o termo independente, ele indica o valor inicial da função. Beleza? O valor inicial, ou seja, lá no ponto onde o x é 0. Aqui, olha, ele vai indicar para a gente a temperatura no nível do mar. Legal? É para isso que serve. A temperatura inicial. Temperatura no nível do mar é de 30 graus, segundo essa funçãozinha dentro desse exercício. Essa é a interpretação física do termo independente. Beleza, pessoal? Tranquilos? Legal? Espero que estejam entendendo, certo? Estudem, assistam a videoaula, façam exercício, mandem perguntas. Vai no YouTube também, assistam mais videoaulas lá, mas não pare, vai, estuda, mantenha o ritmo aí, tá bom? Bons estudos, tudo de bênção para vocês. Abraço.